No vídeo de hoje vamos trazer a análise do HCTR11, o hectare. O fundo assustou os investidores ao anunciar um rendimento de cota de 17 centavos nesse mês. Isso se refletiu no preço da sua cota, que caiu aí aproximadamente 20% essa semana. Vamos aproveitar esse momento para dar uma olhada em detalhe dentro do portfólio do fundo, tentar identificar os motivos aí dessa queda tão grande, que trata-se de um fundo que já pagou no passado R$ 2 por cota. Então, é um rendimento que no passado era muito alto e agora virou aí um valor muito baixo. Vamos analisar em detalhe o que levou essa cota e tentar, o principal de tudo, tentar identificar se de repente tem recuperação o hectare, se pode ser um fundo aí que futuramente possa pagar mais proventos ou não. Fique até o final e a gente tem bastante informação nesse vídeo. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar identificando o portfólio do fundo. A gente tem ali uma coluna de status que apresenta aí mais ou menos a situação dos principais CRIs que estão dentro do portfólio do HCTR11. Começando pelos status vermelho, né, que são a pior situação identificada no fundo, né? A gente tem ali o Gramado Parques, né, que é o CRI Brasil Parques. Ele tem as operações em resorts na cidade de Gramado, principalmente, né, mas também alguns outros em Pernambuco, na Bahia, além de operar roda gigante no Rio de Janeiro, Salvador e Foz do Iguaçu. Trata-se de um CRI com a remuneração mais elevada, a gente percebe que praticamente todos os CRIs do portfólio do HCTR11 apresentam um rendimento mais elevado, esse já é um ponto de atenção, né? Sempre foi. O fato de ele dar crédito, né, a empresas e entidades aí que têm dificuldades de captar crédito a taxas menores, né? Então, pegando aí, por exemplo, né, a gente tem aí o Snowland, que é um parque em Gramado, no Rio Grande do Sul. Temos aí o Aquamotion também na cidade de Gramado. E essa é uma foto da torre, da roda gigante, né, na cidade do Rio de Janeiro, lá no Porto. Então, essa empresa ela opera esses parques, né? Tivemos também recentemente uma gestora, né, ligada aos fundos imobiliários que sofreram um calote da Gramado Park, né? Ela voltou a gerir agora esses fundos imobiliários, né? Só entrando um pouco mais no detalhe da informação que acho que é relevante, né, para entender todo o cenário que envolve essa empresa, né? Então, a Gramado Parques ela tinha uma série de elos com os fundos imobiliários aí que temos que tem uma participação relevante, né? Ele estava inadimplente em alguns fundos, né? E aí trouxeram aí essa informação, né, da Gramado Parques e a Forte Securitizadora, que é a emissora dos CRIs, né? Tem aí uns elos mais fortes com os fundos que compram os seus papéis. Então, por meio dessa RTSC, que é uma hold, que investe em diversas empresas financeiras, entre elas a Fortsec, a Devan, do fundo DEVA11, a Hectare do HCTR11, né? Então, e a Recap A7. Essa Recap A7 é responsável também pelo outro fundo que faz parte do portfólio do HCTR, que é o Serra Verde, o SRVD11, tá? Então, essa conexão tinha sido quebrada em maio, né, quando foi substituída por outra empresa na função, mas aí foi restabelecido e, segundo o comunicado, né, foi aprovado em consulta formal com os investidores do SRVD11
e foi restabelecido. Então a gente tem aí o HCTR11, o TORD11 e o DEVA11, né, como os principais fundos aí com esse envolvimento. E o que representa, né, dentro dessa história, né, os principais CRIs envolvidos, né, diretamente com a Gramado Parques são o Brasil Parques, 2,9% do portfólio, o GPK, 8,6%, e o Serra Verde, né, que é o fundo imobiliário, 4,2%. Então a gente tem 15,7% do portfólio do fundo envolvido diretamente com essa operação geral da Brasil Parques, da Gramado Parques. Agora, entrando um pouco mais no detalhe de outras operações, a gente vai ver que, de fato, né, a Gramado Parques ela permeia por vários outros CRIs, seja com a operação exclusiva, como é o caso, por exemplo, do GVI Senior, né? Então, o Gramado Bonavista Resort Spa, né? É um CRI que tem uma inadimplência de 2,7%. Esse hotel também é operado pela empresa, né? Então temos aí uma visão do que se trata, né, do hotel. Até um hotel de nível parece até interessante, né? E se você pesquisar, né, diárias nesse hotel aí na casa de quase R$ 600, né? Só para ter uma ideia aí do empreendimento de fato que está embasando. Então temos aí mais 1,4%, que é um empreendimento administrado também pela Gramado Parques. Então 17% no total aí nessa exposição até agora, né? Agora temos o Aquam Prime, né, que fica na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele tem 3,6% de inadimplência acumulada até então, né? Então, uma ideia do empreendimento que está aí me parece que está na fase até final de disponibilização dele, né, construção dele. Temos aí mais 0,4% envolvendo esse empreendimento. Então está 17,5% até o momento, né? Indo para o próximo, a gente tem o Gran Viver 2, agora fazendo uma lista, né, de CRIs que apresentam inadimplência mais relevante. Então esse daqui tem 8,3% de inadimplência. O Itaperapuã tem 23,9%, uma inadimplência enorme. O Morada Verde tem 4% de inadimplência. O NG30, 11,9% de inadimplência. O Goiás, 7,3% de inadimplência. O Recanto dos Pássaros, 4,8% de inadimplência. O Lago Parque, 5,1% de inadimplência. E o Windham, 15% de inadimplência. Então temos aí uma lista relevante que representa aí 7,5% do patrimônio líquido, com uma inadimplência média aí ponderada de mais de 10%. Então, esse é um outro fator importante aí para o investidor do HCTR. Além da questão da Gramado Parques, a gente tem uma série aí, principalmente loteamentos, né, com uma série de operações que já estão apresentando aí uma capacidade muito baixa de pagar o valor devido. Então, essa é uma visão inicial do portfólio, né, que a gente percebe ali que se somarmos aí, né, 7,5 com 17, vai dar praticamente aí um quarto do portfólio coberto aí nessas duas categorias ali, que são categorias aí que já mostram, né, já tem indicativos aí de um maior nível de risco para o investidor. Além dessas operações, a gente não pode deixar também de citar o Circuito de Compras, que é um empreendimento na cidade de São Paulo, que já apresentou aí problemas, né, no seu pagamento. A sinalização nesse momento até é que a operação está ok, né, não tem inadimplência acumulada, mas é um ponto que o investidor também deve prestar atenção,
Trata-se aí de um shopping popular construído na região central, né, no Centro Velho de São Paulo, em que ele aluga boxes, né, para pequenos varejistas, né. O principal ponto que chama atenção, a gente tem a quantidade de box pagantes, né, e os recebidos de aluguel, né, a gente tem uma queda ao longo do ano de 2022. Então, é uma operação que no momento ainda não está alarmando tanto, né, nesse momento, em relação a essas outras, mas é uma operação que também exige atenção do investidor e o fundo possui um patrimônio relevante aí dentro dessa operação. Então, o fato do shopping não ir bem, né, pode levar aí a inadimplências futuras no HCTR11. Depois de falar dos principais pontos problemáticos do fundo, vamos trazer agora uma visão geral, né? Então ele tem 81% em CRI, 18% em fundos, né? A maior parte das suas cotas são seniors, né, no seu investimento. O indexador 90% vinculado a IPCA, uma média IPCA mais 10,7%. É um rendimento bastante elevado. A maior parte dos empreendimentos, né, estão aí em fase de... já acabaram a obra, né, estão em fase de venda, né? Então, o risco de obra não é um risco tão relevante dentro desse fundo. E em termos de segmento, a gente tem ali 44% com multipropriedades, que basicamente são quartos de hotel, né? São cotas de hotel, em que o investidor vai lá, faz a aquisição desse tipo de investimento, buscando um retorno futuro, né? Setor hoteleiro, em si, 24% e loteamento, 13%. Então, a gente tem aí um público bem específico dentro desse portfólio aí do HCTR11. Temos aí o XBXO11, que é metade, por exemplo, da posição dos fundos imobiliários, está alocado nele, né? E o Serra Verde vem em segundo lugar, né? Então, a gente já viu o circuito de compras de Serra Verde, né? E as principais posições, né, são principalmente ali no sul, né, sudeste e Goiás, onde estão os principais ativos do fundo. Agora vale a pena detalharmos aí um pouco mais a demonstração contábil do fundo, né? Então a gente tem aí as receitas, né, de CRIs em linha, né, ao longo dos últimos meses, mas caindo principalmente por conta das correções monetárias, que de fato, né, a gente tem aí um período de inflação um pouco mais baixo, reagindo aí à taxa de juros mais elevada. Isso leva a uma redução das receitas dos CRIs. E os fundos imobiliários que têm apresentado aí uma oscilação muito forte dentro dessa demonstração, que ela é contábil, né, trazendo a marcação a mercado, né? E aí a gente tem toda essa variação aqui de resultado contábil por cota, mas não é isso que importa no fundo, né? O que a gente precisa de fato é ter uma ideia do fluxo de caixa. E no fluxo de caixa a gente observa o seguinte: nos últimos meses, né, a gente tem aí mantido na casa de 4 milhões de juros. A amortização dos fundos caiu para 1 milhão e 600 em julho, né? Uma queda bastante relevante. Os fundos têm mantido em linha os seus rendimentos, né? Na casa de 1 milhão praticamente. As despesas dentro dessa faixa de 1.300. E com isso, o fluxo livre de caixa do fundo ele caiu de 0,76, foi 0,34, 0,48 e 0,28 em julho. Portanto, né, a gente observa aí uma variação bastante significativa, principalmente aí em função da parcela de amortização dos CRIs, né? E o fundo vinha distribuindo, né, um valor acumulado, né? Ele distribuiu 50 centavos, 50, 50, 50, mas teve meses ali que o seu resultado do fluxo de caixa foi 34, foi 28. Isso ajuda a explicar por que o pagamento de 17 centavos agora. Então o fundo ele ficou sem caixa,
em relação ao histórico que ele vinha acumulando, e nesse mês ele apresentou aí um valor mais baixo. O interessante é você observar, né, ele já chegou a pagar R$ 2 por cota lá atrás, mas ele vinha aqui em 1,25, 1,10 durante um longo tempo, depois ele caiu mais um degrau aqui e ficou na casa dos 50 centavos. Então a gente percebe que o dividend yield anualizado dele aqui caiu significativamente nos últimos meses, principalmente aí entrando em janeiro, fevereiro de 23. Mas se a gente olhar o histórico, quem conseguiu pegar esse fundo lá atrás, né, pegou um momento de rendimento interessante, mas agora com essa queda significativa que a gente tem aqui, né, a depender do momento que o investidor entrou, ele está no prejuízo, está no negativo. Então, esse é um ponto, um aprendizado também, né? Fundos de alto yield, né, apresentam um risco. Quando esse risco se concretiza, de fato, o rendimento que o investidor pode ter fica bastante prejudicado. Aqui no relatório, último relatório publicado, a gente tem o fechamento da cota em R$ 55, que já tinha um grande desconto em relação ao valor patrimonial. Inclusive hoje ele está sendo negociado na casa de R$ 37. Então uma queda assim bastante importante nesses últimos 2 dias, principalmente. E o volume, né, em termos de volume, não é um fundo que tenha baixa liquidez, né? Mesmo com essa queda toda, ele mantém ainda um patamar de liquidez interessante, um volume diário aí de 2 a 3 milhões, mas bastante menor ali do que já foi no passado, né? A gente tem essa tendência de queda na negociação do fundo também. O fundo trouxe algumas informações positivas dentro do seu relatório, que eu acho que vale sentido também, faz sentido comentar no vídeo, né? Não trazendo só o lado negativo do fundo. A gente tem ali o grupo Wish, teve a melhor taxa de ocupação, melhor aí na sua taxa de ocupação, indo para 76%, é um dos devedores ali do CRIs. A Gramado Parques teve uma melhora aí no seu patamar de vendas também, recentemente. O Van Group teve resultados recentes acima da média, depois de uma revisão no seu modelo de negócios, e teve um faturamento importante. E também a cidade de Gramado, que é onde tem vários empreendimentos que são sustentados pelas operações, né, deste portfólio, teve um mês de julho recorde, é o principal mês, né, em termos de visitantes para Gramado, chegando a quase 770 mil visitantes no mês. Então, tem alguns dados positivos que o fundo divulgou, né? E esses dados podem eventualmente refletir numa melhora em alguns papéis específicos do fundo. Vamos comparar agora o HCTR11 com outros fundos de papel, em termos de dividend yield, até com a queda muito relevante que ele apresentou em termos de rendimento. Ele, pegando o rendimento acumulado, ele apresenta nesse momento o maior número, mas é uma diferença somente matemática. Se a gente pegar os últimos dividend yield, esse número cai bastante, portanto aí tem que tomar cuidado ao olhar o dividend yield histórico, né, alto. O DEVA 11 ele entrou também nessa mesma condição, né? A relação PVP, né, o HCTR11, ele está com 33%, ou seja, você paga 1/3 do seu valor patrimonial para adquirir o fundo. O dividend yield em 3 anos caiu 29%, foi uma queda significativa do HCTR11. A sua liquidez aí passa de um pouco mais de 3 milhões nesse momento, em linha aí, né, um pouco abaixo dos principais fundos, né, mas é um valor interessante de liquidez. São 208 mil cotistas, valor em caixa bastante baixo, de 0,4%, e a sua taxa de administração de 1,20%. É uma taxa relativamente alta, né, comparada com outros fundos. E aqui há um resumo para quem investiu há 1 ou 2 anos atrás, pegou em cheio essa queda da cota do fundo. Ainda quem investiu há 2 anos conseguiu receber 22% de dividend yield.
Quem investiu há um ano pegou só 8% no dividendo acumulado, em relação à cota de um ano atrás, né? Então, se percebe aí que o, o dividendo recebido, né, acabou sendo muito menor do que a queda da cota que o fundo está amargando nesse momento. Este é o gráfico da cota, né? Então era uma cota que estava sendo negociada ali até na casa de R$ 150 e agora está perto de 37, então é uma queda muito significativa, principalmente no início desse ano. A tendência de queda aí, né, acelerou a queda do fundo, né, ao se perceber aí todas essas dificuldades dentro do portfólio. E temos aí então essa situação, patrimônio de 111, né, contra R$ 37 praticamente da cota. E vamos agora consolidar os dados positivos e negativos do HCTR11. Do lado positivo, se de fato essa retomada no turismo se confirmar, pode ser uma oportunidade de compra de um fundo com grande desconto em relação ao valor patrimonial, só caso, de fato, as empresas por trás dos CRIs, que são do portfólio do fundo, consigam melhorar bastante aí seu resultado e consigam retomar aí, né, zerar essa inadimplência, pode ser uma oportunidade, e é um fundo que apresenta boa liquidez. Agora, do lado negativo, é um fundo que tem exposição relevante a alguns devedores críticos, né, que já estão dando problemas, inclusive. O mercado de multipropriedades, turismo e loteamentos dependem da retomada da economia e principalmente aí com a queda de juros. Nos últimos 3 meses, o fluxo de caixa foi na casa de 47 centavos, o que daria uma distribuição de 44 centavos por cota, ou seja, nem tanto o céu, nem tanto o inferno. 17 centavos de fato é um valor aí que compensa, né, um mês atípico, mas o fundo estaria bem longe ali daquele R$ 1, R$ 1,10 que já pagou no passado. E é um fundo de alto valor de dividend yield, portanto, aquela recomendação controle o risco, limite a exposição a esse tipo de fundo, né? Esse é bastante importante. E por fim, agora, né, o que a gente colocaria, né, o que o HCTR11 precisaria de fato para melhorar o cenário? Ele precisa de uma inflação em patamar moderado e controlado, já que a inflação é o principal indexador de vários papéis que já estão tendo dificuldades para pagamento nesse momento, né? Então, se a gente tiver uma disparada da inflação, o valor pago por cada CRI vai aumentar bastante e aí vai dificultar ainda mais o pagamento por conta aí dessas empresas. A gente precisa de uma retomada e aceleração no setor do turismo. Então, é um setor aí que demanda que as pessoas tenham melhores condições de maneira geral para poder de fato frequentar hotéis, né, e gastar com turismo. Depende de uma aceleração econômica também voltada para o consumo, né, aumento do consumo, principalmente ali por conta daquela parcela do circuito de compras, né, que é um shopping que está passando por dificuldades também. E a cidade de Gramado, que concentra uma grande parte dos hotéis, né, e empreendimentos envolvidos com o fundo, né, se a cidade também de fato melhorar a sua posição, né, como cidade turística do país. Ela já melhorou muito ao longo dos últimos anos, né, mas se continuar nessa tendência para conseguir de fato aí trazer uma tranquilidade para as empresas conseguirem pagar o que devem dentro dos CRIs do portfólio do HCTR11. Então, esse é só um resumo, né, do que precisaria de fato acontecer, né? Especialmente inflação, a gente vê aí, até saiu o indicador hoje em linha com o esperado, mas já existe uma pressão aí um pouco maior aí de forças alta de petróleo, né, que podem aumentar a inflação aí nos próximos meses. Então, vale o investidor acompanhar e ver como vai se comportar esses indicadores, vão se comportar ao longo dos meses seguintes.
E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.